Isso virou uma brigalhada, Mas né? esse era o propósito, quer dizer, na medida onde as pessoas têm reações de baixo nível, elas enganam o leitor, para o leitor vai pensar que o livro também é de baixo nível. Tá certo? E isso eu não duvido nem mesmo que tenha sido premeditado. Quer dizer, que é uma velha técnica, tá certo, de argumentação, não retórica, mas heurística. Heurística é a arte da discussão sacana, a discussão desonesta. É uma técnica heurística, tá certo? Você insultar o adversário e fazer acusações que você sabe que são injustas, tá certo? Justamente para melar, né, A a possibilidade de discussão, reflexão séria sobre o assunto. exatamente. E essas pessoas apelaram abundantemente a esse recurso. Você também foi astrólogo, e aí isso me soa excêntrico, assim, porque fico citando aqui o Richard Dawkins, que é aquele célebre neodarwinista, que é da cadeira de compreensão pública da ciência de Oxford. Ele acha que ele pede a prisão dos astrólogos. Ele diz que eles deveriam ser processados pela Trade Descriptions Act, que é assim, você anuncia um sabão que vende mais branco, se ele não vende mais branco, sai para a cadeia. E que os astrólogos também Bom, vendem um peixe que eles não podem entregar. isso aí eu já tive a ocasião de dizer uma vez, num debate com o famoso astrônomo aqui do Rio de Janeiro, qualquer sujeito que se prevalece do seu conhecimento num campo para opinar sobre o outro, do qual ele ignora tudo, é um charlatão, deveria ser, tá certo, processado por exploração da credulidade pública. Esse seu Dawkins se inclui nitidamente nisto. Essa questão da astrologia ficou em debate durante 100 anos, sempre na base da discussão retórica. Mas quer dizer, é o a favor, é o contra, é o pró e contra, tá certo? É uma tomada de posição absolutamente emocionais, sem nenhuma tentativa séria de elucidar a questão. Mas qual é a Né? base científica da astrologia, Olavo? Veja, uma coisa é a astrologia, como é praticada. Outra coisa é o fenômeno astral em si. Quer dizer, existe ou não uma relação qualquer entre a figura do céu na hora do nascimento e o caráter do camarada? Essa é uma questão. Existe? Agora, a questão de se a técnica astrológica funciona ou não é completamente diferente. Aliás, esta confusão é uma das coisas que contaminam este debate. Tá certo? Por não ter feito esta distinção, todo mundo quer saber se a astrologia funciona ou não. Eu digo, mas é impossível saber se a astrologia funciona ou não antes de você ter elucidado a questão do fato. Se existe uma correspondência Claro. entre o céu e o Bom, indivíduo. então eu empreendi aí uma série de investigações e concebi toda uma metodologia justamente para tirar esta questão a limpo. Após 15 anos de pesquisa, a gente pode chegar à conclusão, posso afirmar a conclusão seguinte: existe alguma correspondência. E ela não é bem no sentido que dizem os astrólogos. Isso quer dizer que os dois lados do debate têm lá a sua cota de razão. Mas o que é uma vergonha é que se gaste 100 anos de palavrório sem ter tentado equacionar a coisa de uma maneira decente. Praticamente a única pesquisa mais abrangente que foi feita nesse sentido foi a de Michel Gauquelin, na França. Mas Mas o que você chegou à conclusão, então, nesse seu estudo é que o fenômeno astral existe, tá certo? E isso é fácil. Aliás, isso eu nem precisava provar. Isso já estava aprovado pela pesquisa de Michel E o que Gauquelin. você chama de Mas fenômeno ela astral, não a é, influência dos astros não, sobre... não influência, não sabemos. Existe uma correspondência estrutural, tá certo, entre a figura dos astros no céu na hora do nascimento e o caráter do indivíduo. Isso é comprovável. Agora, qual é a natureza desta influência? Essa é uma influência causal, é uma simultaneidade? Isso aí não se sabe. Então, tudo isso aí é um conjunto de interrogativas. Então, qual é a postura cientificamente correta, respeitável? Tá certo? É não transformar arbitrariamente as interrogações em afirmações. Tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu estou fazendo uma acusação pública, tá certo, a astrólogos e inimigos da astrologia, de que tem tratado do assunto de uma maneira extremamente leviana, tomando partido, tá certo, antes de sequer ter concebido teoricamente a possibilidade da investigação. Porque uma investigação dessa não é uma questão de você fazer estatística, não. É questão de você equacionar o problema, criar o corpo de conceitos, criar o corpo de hipóteses, etc. É praticamente criar uma nova ciência. Tá certo? Era isso que deveriam ter feito. Tá certo? Mas, infelizmente, os astrólogos e seus adversários procederam de uma maneira muito partidária nesta coisa. Tá certo? Tanto que, após ter feito esta investigação e publicado este livrinho, que é o Caráter como Forma Pura da Personalidade, que é um resumo desta investigação, eu considerei que a minha contribuição ao assunto estava encerrada. Tá certo? Eu já falei o que tinha de falar,
Tá certo? Daqui para dentro, quem quiser tirar proveito dessa investigação, tire. Quem quiser continuar tomando partido arbitrariamente, tá certo? O astrólogo para posar de sábio esotérico, fingindo um conhecimento que não tem. E o acadêmico para fingir que ele tem muita certeza científica de uma coisa que ele ignora completamente. E quem quiser continuar envolvido nessa palhaçada, continua. Tá certo? O meu serviço foi tentar equacionar a coisa de uma maneira intelectualmente responsável. Agora, não deixa de ser cômico que justamente quanto mais a gente procura ser responsável e correto nessa coisa, mais aparece, né, sujeito do outro lado tentando posar de importante, se você está entendendo, e nos condenando e achando ruim. Tudo isso para mim é de uma extravagância fora do comum. Olha, infelizmente a gente está chegando ao fim do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta. O que é politicamente correto? Pô, é uma imbecilidade atroz, né? O politicamente correto é um moralismo travestido. Quer dizer, o sujeito não quer falar em nome da moral, porque a moral se tornou feia. A moral lembra a repressão, lembra isso aqui. Então ele inventa, ele troca o nome, ele passa lá um verniz e passa a dizer politicamente correto. Mas isso é uma coisa tão repressiva quanto qualquer moralismo velho. Né? Quer dizer, agora tudo passa a ser feio e passa a ser fiscalizado. Mais ainda, o politicamente correto é um pretexto de que o Estado moderno se utiliza, tá certo, para exercer sobre a vida do cidadão uma fiscalização que nem regimes tirânicos e totalitários tiveram coragem de fazer. Se você dissesse ao Mao Tse-tung matou 60 milhões de pessoas, você fala, nós vamos inventar uma lei aqui para fiscalizar olhares. Mao Tse-tung ficaria horrorizado. Átila Uno ficaria horrorizado. Então, nos Estados Unidos tem isso. Você olhou de tal maneira para a perna da mulher, pronto, já cadeia. Tá compreendendo? Então, isso é um processo é uma espécie de neototalitarismo, tá certo? Que é, note bem, acontece igual nos países neoliberais e nos países social-democráticos. É um fenômeno que não tem nada a ver com isso. É um fenômeno do crescimento do Estado para dentro da psique humana. Para mim, esse é o fenômeno mais alarmante do século. Isso também está explicado aí no Jardins das Aflições. Né? Tá certo. Muito obrigado, Olavo. Foi um prazer e espero revê-lo em breve. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Nós conversamos com Olavo de Carvalho. Agradeço a atenção, a paciência, a audiência, como diz o Faustão. Até a próxima.